Na participação, você se torna partícipe ou parte de algo cuja dinâmica já foi, de certa maneira, estruturada antes da interação. Na interação fortuita, esse ambiente é configurado na medida em que essa interação, na medida em que o fluxo está passando e que essa interação vai acontecendo. Eu até citei um exemplo num post um dia desses no Facebook. Imagine que vocês foram convidados para uma assembleia e vocês vão lá. E chegando na assembleia, vocês vão ouvir uma pessoa falar, fazer um discurso, depois vocês vão pedir a palavra, vai ter uma mesa que vai dar a palavra, a pauta já foi feita por alguém. E isso é participação, gente. Era assim que funcionava a democracia dos atenienses. Existia a eclésia, que era a assembleia, às vezes até muito grande mesmo, com muita gente, milhares de pessoas, não é? No auge lá do século de Péricles, no século V. Mas existia um grupo menor, uma executiva chamada bulé. A bulé é que fazia a pauta da assembleia. Então, de certa maneira, ela tinha um controle sobre o que ia entrar ou o que não ia entrar em discussão, assim como a mesa diretora da Assembleia Legislativa, das Assembleias ou da Câmara dos Deputados ou das câmaras de vereadores, do Poder Legislativo em geral, ou as coordenações que a gente faz nos nossos movimentos participativos, nas nossas assembleias, conselhos, fóruns. É participação, vocês estão entendendo? Isso é participação. Então, vocês foram lá numa assembleia, vocês pediram a palavra, vocês falaram, o sujeito deu a palavra, depois você pediu de novo, ele achou que você já tinha falado, aí ele deu para um outro, porque ele achou que ele ia equilibrar. Ele está regulando, vocês estão entendendo? Ele está regulando a participação. Por quê? Porque ele é um administrador. Ele faz parte de uma oligarquia participativa. Querem ver uma oligarquia participativa se formando, por exemplo, na Wikipedia. Quem fica mais tempo online trabalhando para a Wikipedia vai ganhando poderes regulatórios aumentativos em relação aos outros. Então, se eu vou lá inventar um verbete, o cara pode chegar, ele tem poder de caçar aquele meu verbete, de colocar uma série de observações, de dizer assim, não, isso aí não tem bibliografia, isso aí está... Por que ele tem poder? Porque ele já faz parte de uma oligarquia. A participação, ela gera naturalmente uma oligarquia. Foi por isso que Péricles conseguiu ficar tanto tempo no poder em Atenas. Teve pouca renovação. Porque o cara que já está lá e que já vai se habituando, que já vai se acostumando, a tendência inercial desses processos é ele, não é? Como ele regula, então ele regula inclusive a sua permanência. É por isso que só perde eleição numa organização de tipo participativo quem quer. Porque quem tem maioria, quem consegue fazer maioria nesses cercados, ele pode mudar as regras antes da renovação. Eu passei minha vida assistindo isso. Não é? Vai ter congresso para eleger uma nova direção. Não, então vamos mudar essa regrinha aqui, vamos mudar essa aqui, que aí o fulano não vai conseguir, então nós vamos continuar. Bom, isso é a participação. Eu não estou dizendo que a participação é sempre viciada. O que eu estou dizendo é que a participação permite a concentração, porque, em geral, a participação é regulada por modos que geram artificialmente escassez. Vou dar um exemplo clássico. Vamos eleger a direção de um determinado sindicato, ONG, ou o que seja. E aí reúne aquela assembleia. A assembleia não é de qualquer um, não. A assembleia é daqueles que já se tornaram um nós organizacional, que já assinaram a ficha, que já foram aceitos, que já foram iniciados, que já entraram na colenda assembleia dos que podem ter direito a influir, a ter voz, a ter voto, etc. e tal. Você vai ter, em geral, algum tipo de disputa. É natural que tenha. E aí, como é que você vai resolver essa disputa? Você tem que eleger uma direção. Essa direção, digamos lá no estatuto da sua organização, cabem 10 pessoas. Aí tem 20 pessoas querendo. Então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer chapas. Vamos fazer 2 chapas.
Então, vamos disputar, e aí vamos submeter isso ao voto. Aí aqueles que tiverem mais votos vão ganhar, e os outros vão entrar, mesmo que ganhem só por um voto, toda aquela representação que o outro obteve. É incrível, porque o voto é um mecanismo mais representativo do que participativo, mas ele é adotado na chamada democracia participativa toda hora. Vota-se para tudo, não é? E é incrível, porque ele é um mecanismo de representação, porque você concede a alguém, de certa maneira, você aliena seu poder ao escolher um representante ou até, às vezes, um delegado. Isso está gerando escassez, porque se 20 pessoas quiserem cumprir a função de dirigentes, você pode simplesmente dizer o seguinte: não, então, a partir daqui, a nossa direção vai ter 20 pessoas e todos vão entrar. Ah, mas não pode. Não pode por quê? Ah, porque está escrito no estatuto que só pode 10 na direção. Mas o estatuto foi feito por Deus? Está nos 10 mandamentos? Está na Constituição da República? Ah, mas você diz, não, mas só pode ter 10. Ah, vai escolher 3 delegados, mas não posso escolher 4? Quer dizer, é sempre assim. Num mundo que já vive, em grande parte, em abundância de caminhos, você começa a cortar caminhos. Por quê? Aí é que está a grande pergunta. Por quê? Isso é fundamental para manter o tecido social verticalizado. Todo processo de decisão que é baseado na produção artificial de escassez, que obriga as minorias a seguirem o pensamento das maiorias, esse tipo de coisa verticaliza o tecido social. Ah, mas como é que faz então? Muita gente pergunta. Praticamente, né? Eu tenho 100 pessoas, 60 querem fazer alguma coisa, 30 querem fazer outra coisa e 10 não querem fazer nada. Como é que faz? É simples. As 60 que querem fazer uma coisa vão lá e fazem. As 30 que querem fazer outra coisa vão lá e fazem. E as 10 que não querem fazer nada, não fazem nada. Essa é a lógica da abundância. Eu não tenho por que obrigar alguém a seguir a opinião de outrem, mesmo que seja a maioria. Levando assim para um absurdo, imagine que nós vivêssemos numa sociedade que tivesse 60% de brancos e 40% de negros. Os brancos poderiam, por maioria, decretar a escravidão dos negros? Ah, e não, porque senão vai estar violando o direito do... Uai, mas não tem a maioria? Se a maioria fosse tão importante assim, a maioria aritmética para regular, você atropelaria qualquer tipo de coisa. A democracia é o regime da maioria? Ou é o regime das múltiplas minorias?